as vieiras, para quem não conhece, né, ela é um molusco bivalve. Por que é bivalve? Porque tem duas valvas, né? E a vieira tem uma particularidade em relação aos outros bivalves, que ela apresenta esses océolos, né? Então, literalmente, ela consegue ver sombras, ver movimentos, né? Então, quando você chega num tanque ou na água que ela está, ela consegue sentir a sua presença, né? Ela se fecha, ela se abre e ela se acostuma também com isso, né? Quando você coloca ela num tanque, ela vai, no momento que você chega, ela vai se fechar, né? E aí, se você fizer esse manejo todo dia de ir lá ver ela, vai chegar um momento que ela não se fecha mais, porque ela se acostuma, né? Então, não que ela não tem um sistema nervoso central como a gente tem, né? Mas ela sente, ela tem essa percepção, né? Então, é um animal muito especial. Toda essa parte aqui se chama manto dela, né? Então, a água está entrando por aqui e circulando dentro do animal. Depois vocês vão ver como isso funciona. Ela nada, né? Então, isso é o único bivalve que nada, né? Então, imagina, bivalve geralmente pensa um animal que está lá paradinho, uma ostra, né? Um mexilhão, está paradinho. A vieira não, ela nada. Então, pronto, já muda todo o sistema de produção. A gente vai ter que manter ela confinada, e principalmente essa nossa, né? Porque tem umas que chegam ainda a ficar mais enterradinha no substrato, né? A nossa, ela tem uma característica bem peculiar. Existem mais de 400 espécies de vieiras no mundo, né? Então, só que nem todas essas espécies são produzidas. Por quê? Porque não tem interesse econômico, por causa das suas características. Algumas são pequenas, né? Não tem tamanho comercial. Não desmereço o berbigão, né? Porque o berbigão é pequenininho, então sempre quando o pessoal fala assim, não tem interesse comercial porque é pequena. Tá, e o berbigão? O berbigão é pequenininho. Então, por que a gente não pode comer? A vieira se conhece muito o consumo só do músculo. Então, o que faz essa espécie ser comercial, né? Por que a gente fala? Por que não se cultiva todas essas espécies? No Brasil, a gente tem muito mais do que só vieira Nodipecten nodosus e o Pecten zigzag. Vocês conhecem o Pecten zigzag, que também é um tipo de vieira? Ele ocorre desde Santa Catarina até a região central ali na região no Caribe, né? Então ele tem essa distribuição. Essa foi a espécie mais explorada no Brasil, né? Então, nos anos 80, todo o pessoal da pesca de arrasto de camarão, eles passavam e ela habita a mesma posição que está ali os camarões. Então vinha assim, 50% era esse animal, o Pecten zigzag, e outro 50% era camarão, né? Claro que tem os outros organismos que vêm junto, né? Mas foi uma espécie sobreexplorada. Então, hoje em dia, na pesca, vem alguma coisa, mas não vem essa quantidade que vinha antigamente, né? E ela era muito exportada, né? Então, é um organismo grande, ela cresce, ela fica mais ou menos em torno, já vi animais de 10 centímetros, né? Mas o tamanho mais comum de achar ela é de 7 a 8, 9 centímetros, né? E eu não me lembro de ter comido ela. Eu não me lembro. Essa aqui eu não me lembro de ter comido ela, né? Mas eu já vi o animal, né? Ela tem um músculo também bem contundente, né? Então é uma espécie interessante. Então, o que faz o animal ser comercial? Tu conseguir, em primeiro lugar, produzir ele, né? Existe a pesca extrativista, que eu falei para vocês, mas a pesca extrativista ela tem um limite, porque se a gente extrai e o organismo não tem tempo de se repovoar no ambiente, tu acaba com recurso, como se acabou com o Pecten zigzag. Então, para ela ser comercial, a gente precisa conseguir produzir ela, cultivar, né? E aí, para conseguir produzir ela, tu tem que ter o teu start, tem que ter o teu começo. O que é o teu começo? A sementinha, né? O animal que tu vai colocar no teu cultivo, né? Para tu plantar uma planta, tu tem que ter a semente. Tu planta a planta, ela cresce, né? E para o cultivo a mesma coisa. Então, tu tem que ter o animal jovem. E aí que vem toda a dificuldade, né? De conseguir esse animal jovem. A gente vai ver depois aqui no curso. Vocês chamam aqui vieira só vieira? Ou chamam também de pata de leão? Coquilles, né? Coquilles é da França. Coquilles Saint-Jacques é da França. Começou com vieira, depois com coquilles. Quando chegou, começou coquilles. Depois a gente foi
absorvendo vieira. Porque tem, assim, muitos autores que falam pata de leão, só que ainda não... O antigo sempre foi coquilho, né? Jamanta, que pegava muito parecido. Eu não conheci ainda... Pata de leão, assim, eu não sei se é diferente, eu sempre associei, assim, até para comercializar a pata de leão, pelo tamanho dela. Ah, sim. Mas tu conhece uma localidade que chame de pata de leão? É porque é isso que eu não conheço. Não conhecia ainda um grupo como uma comunidade que chame de pata de leão. Né? Eu sei que o pessoal chama de coquilho, vieira, né? Mas não é pata de leão. Bom, então essa é um símbolo. Eu não tive tempo, eu queria ter posto. Tem um prédio aqui no centro de Angra, da Ultra, não sei se vocês conhecem. É um prédio histórico, ele é vermelhinho com branco, bem ali perto da igreja, da catedral. Mas um dia que estiverem passeando no centro, vocês dão uma olhadinha. Lá tem um prédio histórico de 1912 e no topo dele, na decoração, tem uma vieira. Né? Então o que eu queria trazer é que a vieira, ela sempre foi um símbolo de poder. Né? Tanto que ninguém botou uma ostra lá, ou um mexilhão. Né? O que tem, mundialmente, são vieiras. Né? Então elas representam poder. Né? Tem até a história da Afrodite, que foi o sêmen que colocou dentro da concha e nasceu a Afrodite, né? Então tem vários mitos em cima das vieiras, né? Então elas estão presentes com a gente há muitos anos, né? Tem uma relação muito forte. E essa foto é num castelo na Dinamarca, né? Que a gente teve a oportunidade numa visita técnica ano passado de visitar, de fazer essa visita, e aí quando a gente entrou lá, esse é o trono do rei, né? Então tem o desenho da vieirinha aqui e a vieirinha lá em cima, né? Na então, bandeira municipal, que não tem a vieira. Sim, exatamente, né? Então, assim, ela é muito bonita, né? Então ela vai desde esse poder, esse impacto, né? Até mesmo a questão de fazer artesanato. Então ali tá quase caindo, que eu acho que talvez bateu ali, né? Tem cheio de colar lindo ali, que eu já fiquei, opa, estão vendendo, né? Eu adoro coisinha de vieira. Mas eu trouxe essa bonequinha, e principalmente para as meninas das marisqueiras, viu, meninas? Vocês sabem quanto que sai essa bonequinha aqui, que ela é feita com aquele material de... Massa fria. A massa, tem um nome para isso aí, eu esqueci, tu compra massinha, biscuit, isso aí, biscuit. Sabe quanto que tá essa bonequinha? Agora eu sei. Exatamente, eu fiquei chocada, né? Então, o que uma vieira? Então, a gente está produzindo para comer, né? Vamos... Olha o valor comercial, né, que uma concha pode ganhar, né? Então... eu tenho uma amiga muito grande lá do Rio Grande do Norte, que a gente trabalha junto, que produz ostra, e ela vende a dúzia de ostras, se eu não me engano, está R$20 ou R$30 a dúzia de ostras, e ela está decorando as ostras, cada valva, né, é um bivalve também a ostra, né, cada valva decorada, ela está vendendo a R$36. Né? Então, decoração simples, né? Então, é uma coisa para se pensar, né? O que fazer com um recurso tão valioso, né? Que muitas vezes a gente não dá tanta... Depois vai ter acesso a essa foto? Oi? Depois a gente pode ter acesso? Pode, essa foto foi eu que tirei. Pode. Essa foto foi eu que tirei, dessa bonequinha. E aí, assim, eu já começo a babar, né? Alimento, né? Então, é maravilhosa, né? A vieira é o molusco mais gostoso que tem, né? Não tem outra que bata nos pés da vieira, né? Talvez por isso que eu acho que eu fiz mestrado e doutorado, né? Porque quando a gente faz estudo, o que acontece? A gente amostra algumas partes do animal e o restante... Né? E comigo não tem essa de não comer o manto, porque o manto é duro, porque isso e aquilo, vai tudo, não fica, não sobra nada, né? Então, bom,
a gente já conheceu a importância dessa vieira, né? Mas como que esse bicho nasce? Como é que esse bicho se desenvolve, né? Então ela tem duas fases de vida, né? Uma fase que a gente chama plantônica, que é uma fase que ela está na água, na coluna d'água, nadando, e uma fase que ela está no fundo, se sedimenta, né? Então a fase inicial é onde tem lá a reprodução, a fecundação dos gametas, né? Onde tem o gameta feminino e o masculino, né, se fecundam, e aí vai para o desenvolvimento da larva. A gente chama de larva D porque ela tem um formato bem característico, né? A gente chama ela nessa fase de larva até um momento que ela começa a sentir que já está pronta para se sofrer metamorfose. O que é essa metamorfose? Imagina que ela vai nascer redonda e vai chegar e vai se transformar numa vieira. Como é que isso acontece, né? Então é todo um desenvolvimento interno do organismo, onde aqui a gente chama de fase de assentamento, né? Onde estão as pré-sementes, e aí ela já vai se transformar quando ela chega no fundo, né? Ela está nadando, o organismo dela está se desenvolvendo, quando chega no momento dela se sofrer essa metamorfose, né? Ela procura um substrato, se fixa e aí pronto, o corpo dela se transforma numa semelhança do animal adulto. De agora em diante é só crescer. Já tenho tudo que eu preciso, já tenho as brânquias, já tenho todo o trato digestório, aí ela só vai crescer, se desenvolver, né? Então dessa fase até o ponto que a gente usa tamanho comercial. A vieira, entre os moluscos bivalves, é o organismo que matura, que forma a gônada, que é o órgão reprodutivo, mais tarde, né? Então com ostras, animaizinhos de 1 centímetro já tem gônada, né? Mexilhão é o segundo mais tarde, é com 2 centímetros. E a vieira é de 3 a 4 centímetros. Né? Então ela tem um processo dela de desenvolvimento, por ela ser um pouco mais complexa internamente, né? Ela é um pouco mais tardio, certo? Eu não vou entrar em detalhes de tempo de vida, mas só para vocês terem uma ideia, até essa fase aqui vai demorar em torno de 11 a 15 dias, depende da temperatura da água. Depois aqui mais ou menos uns 30 dias e até o tamanho comercial vai mais ou menos de 8 até uns 15 meses. Depende do local, da temperatura, quantidade de alimento, um monte de coisa, tá? Só para trazer para vocês, né, uma ideia de quando que começaram, apesar de ser um organismo já muito explorado na antiguidade, estudos sobre o cultivo dela começaram em 1917, na Austrália, certo? Foi o primeiro relato de estudo com outra espécie, né, o Pecten fumatus, que é um outro tipo de vieira. Depois no Japão, então, em 1935 a 1950, né, seguido da China, também 1950 já 1974, né, que já é uma coisa mais recente. Depois a Europa. Só o pessoal que está tirando foto, para esclarecer, a minha ideia era entregar em mãos para vocês isso aqui. Só que a gente não fez porque ia sair R$600. E aí a gente pensou assim, gente, é muito recurso, a gente não pode gastar o dinheiro assim, né? Eu acho que é muito recurso, então vamos passar para quem quiser. Então a gente manda o PDF daí dessa apresentação, e para quem não tiver, que quiser a versão impressa, depois a Cris, a gente pega os nomes e aí a gente imprime para quem quiser a versão impressa, né? Eu sei que alguém quiser ter impressa, porque eu sou da antiga que gosta das coisas impressas, mas eu evito por uma questão, né, de economia, tanto de recurso quanto de natureza, né, de imprimir papel. Mas só para vocês ficarem bem tranquilos, tá? Fiquem bem à vontade. Se quiser tirar foto, pode tirar, não tem problema nenhum. Mas vocês vão ter acesso a tudo isso aqui, não se preocupem, tá? Depois na Europa, mas bem mais recente, estão vendo? 1970, 80. Depois na América do Sul, no Chile também nessa época. E no Brasil, então, um pouco bem mais recente, né? Alguém aqui sabe de relatos, né, do cultivo de vieira que seja anterior a 1980? Acho que aqui o mais antigo é o louro, não é? Que já passou de 80. Tá. Até de 90, né? Em 96, 99 que a gente começou a cultivar pela amiga.
Mas acho que o Iadpig, né? Tem alguém da Iadpig aí? A Maricope, né? Eu acho que eles começaram em 94, não É, foi? a Maricope, que era uma cooperativa que já fazia a produção de vieira aqui da Iadpig. Essa é a informação que a gente tem. Porque tem isso que eu tenho de relatos de outras pessoas, né? Então, por isso que eu sempre pergunto, porque são informações que, né, às vezes a pessoa que começou não está lá, né, não se teve acesso a essa informação, né? Então, para vocês aqui foi no 94. Tá. Uhum. Bom, então, por causa do Iadpig, que foi justo quando fundou o Iadpig. Então, tá vendo a problemática da semente, né? Então, esse é outro fator que puxa a produção, quando se seguir a semente. Só fazendo um adendo, o Japão tem um papel fundamental em tudo isso aqui que eu coloquei. Por que eu trouxe isso aqui para a aula de hoje? Para mostrar que a nossa tecnologia nasceu lá. Eles desenvolveram a nossa tecnologia, né? O cultivo em lanterna, o cultivo, a parte da produção de laboratório. Então, eles, naquela época, eles começaram em 1950, transferindo tecnologia e semente de ostras. E aí, posteriormente, eles fizeram a mesma coisa com a vieira, né? Então, o que a gente tem aqui, que foi o berço, né, veio da tecnologia japonesa disseminada. E aí, produção mundial, né? Então, não se preocupem com números, né? Isso aqui está em toneladas, mas só para vocês terem uma ideia, isso aqui é a Ásia, mas não é toda a Ásia. Quem colabora aqui atualmente é a China, né? Então, a China que tem toda essa produção mundial, né, que contribui para essa maior produção de vieiras no mundo, né? Seguido daí da América do Sul. Opa, América do Sul, mas é com quem? Chile e Peru. Exatamente, né? Então o Chile. Peru então assim, é outra espécie, é o Argopecten purpuratus, né? E aí depois vem a Europa, que aí é com o Pecten maximus. Aqui essa produção é com o Argopecten radians, que é uma espécie introduzida na China, não é uma espécie nativa de lá, né, Gui? Recentemente esteve na China, eles têm o Patinopecten, não, o Iesoensis, né, que é a nativa, não desenvolveu bem. O que eles fizeram? Vão produzir, conseguiram uma espécie que é americana, né, que veio da América do Norte, botaram para cultivar, o animal começou a crescer bem, foi bem o cultivo, pronto. Então, hoje é o carro-chefe, né? E a América do Norte com o Placopecten magaianicus, né? E eles também têm Patinopecten iesoensis, eu acho também, né? Os dois. E também tem o Chlamys ferrari, que também é que também é uma vieira, mas ela não é do mesma, ela é como se fosse o Pecten, é o Nodipecten, né? Então é outro gênero. No Brasil, então, o que a gente tem de produção? Quem são os estados produzindo vieira atualmente, né? O Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina, né? Tem alguns relatos no Espírito Santo e teve um grupo que testou na Bahia, se eu não me engano, também daquele, não lembro do nome. Eles tentaram produzir na Bahia, né? Porque o que acontece? A distribuição da vieira, ela vem até essa região e daqui para cima ela não ocorre, ela é descontínua. E aí ela vai passar a ocorrer aqui em cima, né? Então a gente não tem uma distribuição uniforme ao longo da nossa costa. Por isso que ela também não é produzida nessa região, porque o clima não é próprio para ela. Então onde ela se desenvolve bem é nessa região aqui, né? Eu não vi relatos da ocorrência de vieira no Rio Grande do Sul, né? As características da praia, tudo isso, ela não chegou a se instalar aqui, então ela está... Oi? Deu? Certo? Como está a nossa produção, né? Então, produção é um problema sério, e isso é uma coisa que eu chamo até que o André está aqui. Eu conversei com o pessoal do IBGE e falei, gente, vocês estão fazendo todo um esforço para coletar dado de produção, só que para a gente poder conseguir financiamento no banco, o banco precisa ter um plano de negócio. E para a gente ter o plano de negócio, a gente precisa ter valor de produção, para ter uma estimativa de quanto que vai render o teu negócio, como é que tu vai produzir o teu mercado, né? E a gente não tem dado de vieira oficial publicado para o Rio de Janeiro e para São Paulo. A gente tem só moluscos,
né? Então, eles não estão quantificando a espécie separadamente, né? E eu conversei com eles, com o pessoal do IBGE, para ver se a gente consegue tirar isso, começa a produzir dado, né, por espécie, porque Santa Catarina tem, é o verdinho, né? Então, Santa Catarina a gente sabe a produção, porque é a Epagre que faz essa tomada de valores, né? Então, isso é um ponto crítico, não está relacionado com mortalidade, mas se vai aumentar a cadeia, se quer entrar na cadeia como o Mauro, precisa ter noção do que está se produzindo, né? Porque a gente está produzindo um bicho que a gente não sabe quanto está produzindo, né? Então, nível de setor, então isso é uma coisa muito importante. Esses dados estão nesse artigo, isso é produção de Vieira ao longo do tempo, né? 2013 a 2022, animais adultos, mas isso são dados que não estão, ele está nesse artigo porque o pesquisador conseguiu coletar essas informações, mas não tem um programa, né? Então, isso já é uma demanda do setor ter esses dados. Esses dados são de onde? É do... É dado de... Não é do IEDBIG, de semente? Não, esse é do EDBIG, esse é dado de semente. A referência está aqui, depois se vocês quiserem eu também posso passar o artigo para vocês, tá? Mas eu não sei onde que ele coletou. Eu acho que... Municipal. Vamos botar o pessoal do PL para falar que eles têm propriedade, né? Pode falar, vocês podem. Eu falei, pode me interromper. São dados estaduais, né? Mas municipal tem. Ah, tem? E isso está acesso aonde que acessa? Pela página da FIPERJ. Pela página da FIPERJ. Ah, legal, então, tá vendo? Isso é uma coisa importante de a gente ter esse acesso a essa informação, né? E isso poderia ser passado para o IBGE, né? Porque... Quando eles nos consultam, é passado. E vocês passam separado também, por espécie? Passa informação para eles tratam com os outros, o restante do estado, né? Sim. Eles pegam os dados de Angra e pegam os dados da região dos lagos também. E aí isso está disponível na página da FIPERJ? De Angra tá. De Angra, sim. Tá. Foi uma iniciativa local, né? Que legal, isso é Mas já ótimo. tem plano de estender para o estado. Uhum, Isso aí já está no radar aí de fazer estadual. Depois consegue compartilhar com a gente, mas eu posso entrar lá e procurar, mas também se quiser compartilhar, porque daí a gente já junta essa informação para todo mundo receber esse link. Ótimo. Tá. Aliás, eu só fazer uma vírgula. A FIPERJ ela fez uma transição de site. O site saiu de um domínio próprio e foi para o domínio .gov. Certo. Nessa transição, todos os documentos ainda não migraram. Sim. Então, quem for hoje na página da FIPERJ não vai achar. Eu falei que tá, mas é que fizeram essa migração. Tá. A gente puxou a orelha da presidência, da diretoria. Eles estão... O que a gente poderia fazer, que eu acho que é interessante, Paty... Eles fácil, eu passei transmitem esses por dados há aí, alguns anos já. Eles perguntam para cada um de nós, agricultores, Tá. quanto a gente produziu. Eles anualmente produzem o boletim, né? Fica disponível, a gente tem acesso. Esse artigo em questão, o Thompson, tem vários coautores do artigo aqui na sala, não tem? Não. Não tem ninguém? Não. O Renan e o Bruno não são coautor. Até o Só não Zaganelli também. Tem, Tá. então tem alguns coautores participando aqui do evento. Ah, do tá. artigo do Thompson. Tá. Mas eu acredito que os dados de produção foram tirados da FIPERJ, não faz sentido não ser. Tá. E Tá. outra fonte que a gente tem que também não é confiável, que está aqui para comprovar, é o RAP, né? Ah, Quem já sim, tem sessão sim. tem que produzir os relatórios Sim. do Ministério. Sim. Tem essa lacuna, né? Sim, sim. Poucos têm sessão, então Poucos têm sessão. dados oficiais. E a gente Sim. já passou essa demanda para o Ministério, que talvez fosse interessante eles pensarem, né? Então, o que a gente podia fazer quando fizer o e-mail de grupo para mandar o material para todo mundo, que a gente acho que mais fácil é fazer o e-mail de grupo, ou o WhatsApp de grupo, a gente depois vê o que é mais fácil, a gente encaminha esses links, viu, Paty? Vamos anotar, quando a gente depois puder anotar aí para a gente juntar essas informações para mandar, porque aí fica, né, cria um... Essas informações que a gente tem é do ano, sempre do ano anterior. Né? Sim, porque tem que ter processar. Janeiro, dezembro, Sim. a gente pega, mas são levantadas no mês de janeiro para fevereiro. Sim. Trabalhado Aham. um boletim da produção da
Então, a agricultura de 23, Tá. aí depois em março é que a gente publica, né? Perfeito. O puxão da Legal. orelha tem que ser pro IBGE, porque se recebendo dados separados... Não, eu já dei. Pode deixar que eu já dei. Não, já dei. E ele... Aí eu falei, pega o meu WhatsApp, porque eles têm dúvida, eles não têm capacitação. Então eu falei, eu entendo vocês não têm culpa. Eles não entendem. E aí agora ele fica me perguntando as coisas. Mas eles recebem os dados que eles têm em contato com a FICAS toda, então os escritórios repassam então foi isso que eu conversei com eles. Devem padronizar, né? Tipo, que nem todos os estados. Bota só molusco, porque cada um tem uma espécie. E aí foi isso que eu expliquei do Nordeste, eu expliquei para ele. Inclusive, pessoal, só um pouquinho, vamos só tentar focar. Uma coisa importante é dado de produção, né? Porque o dado de produção é o quê? É por toneladas, né? Então, às vezes o pessoal... Dúzias também. Eles trabalham então... Depende do animal, é por quilo, depende do animal, é por dúzia. Mas o dado de produção, para poder comparar tanto nacional quanto internacionalmente, é tonelada. Né? Aí tem que transformar para tonelada, porque senão tu não tem como comparar, né? Então...